ontem eu recebi aqui no nosso estúdio a Graciete Santana, diretora do CEP, ela é o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. Ela falou a respeito da greve na rede estadual de educação, mas falou também sobre o estado de greve na rede municipal de educação e falou aqui também algumas coisas relacionadas a estudantes que estariam crianças que estariam estudando em locais ainda improvisados, laboratórios, bibliotecas que estariam sendo fechadas para que os professores fossem remanejados para as salas de aula e por isso esses serviços deixam de acontecer em algumas escolas e cobrou também a eleição para diretores municipais. Aí a Joilza Rangel, inclusive, já está aqui com a gente, vai falar um pouquinho sobre isso, né, sobre o que a gente já avançou na educação, né, e obviamente a gente sabe que algumas coisas estão sendo feitas ainda para melhorar, a gente tem acompanhado isso, mas ninguém melhor do que a própria Joilza para poder estar falando um pouquinho sobre isso. Joilza, muito obrigado aqui pela sua participação. Vamos começar falando primeiro sobre como é que foi a rede está aí em estado de greve. Na semana passada, o CEP falou de uma paralisação de 72 horas. Eu até cheguei a falar aqui no programa, né, questionei que fazer uma paralisação na semana que antecede a festa de São Salvador não tem quase que resultado nenhum, porque a gente sabe que as aulas já não retomam dentro de um período, e isso é uma coisa inegável, que nem o CEP pode negar, porque isso é uma coisa que acontece aqui em Campos. E o pior é que acontece aqui em Campos e alguns municípios, apesar de não ter nada a ver com a festa de São Salvador, acaba às vezes também acontecendo um pouco disso. Como é que está essa questão da mobilização da greve? Ou seja, esses movimentos, existe professores faltando sobre essa alegação de greve ou isso não existe? Olha, Rodrigo, sempre um prazer estar aqui com você, com os seus telespectadores. E é bom a gente estar passando para a população o que de fato acontece, né? Na nossa cidade, você sabe que antes da festa do padroeiro, a gente tem dificuldade de um retorno grande de alunos para qualquer que seja a rede, particular ou pública, não tem muita diferença. E esse ano, e nós não podemos fazer essa alteração de calendário para a gente retornar depois da festa, porque a gente tem educação de jovens e adultos, que você tem um quantitativo de dias letivos para cumprir, que se você alterar o retorno, você não cumpre o número de dias letivos. Então, nossas escolas foram abertas na semana passada, no dia 3, né? Recebemos os alunos que compareceram. Os professores, nós tivemos uma adesão muito pequena para a paralisação. Eu diria quase que insignificante para o quantitativo que nós temos de professores na rede, que chega a quase 5 mil. E é de praxe nessa primeira semana, vocês sempre realizaram a semana pedagógica? Exatamente, nós começamos o ano, né? Tanto o ano em fevereiro quanto o segundo semestre, sempre procurando receber os nossos professores e qualificá-los. Então, nós tivemos semana pedagógica no início do ano e tivemos agora, né? Inclusive, recebemos o professor Vasco Moreto no Trianon, foi uma palestra belíssima. Recebemos o professor João Batista, porque nós estamos implantando um projeto, né, um programa novo, que é fazer a formação das turmas que estão na distorção idade série, né? Nós temos quase 10 mil alunos em torno disso na rede municipal, que está fora da sua idade e série. Então, eu tenho meninos de 15, 17 anos que não estão ainda alfabetizados, né? E aí a gente está fazendo esse trabalho agora, iniciamos esse semestre, qualificamos os professores em julho e agora. Então, nós não pudemos observar, realmente, não tivemos falta nas oficinas, muito pelo contrário, a adesão foi maciça, né? Essa semana foi preparada com muito carinho, as nossas equipes trabalharam bastante. Eu acho que os professores, nas suas falas, né, demonstraram ter reconhecido o trabalho nosso e que nós estamos avançando por conta deles, né, que eles estão sendo permanentemente valorizados, né, não só financeiramente, mas nas condições de trabalho, porque as escolas hoje, das 234, nós temos quase 170 reformadas, prontas, né? Temos algumas em obras e outras em início, por começar, né?
processo licitatório, porque são obras maiores, 29 de Maio, Sebastiana, são obras maiores, né, Lídia Leitão, então a gente está num processo de licitação. Com relação aos atendimentos de creches do município, de 8, 10 anos, 9 anos, péssimos, né? E quando eu cheguei, a minha primeira visita às creches da Codim, do Canaã, que tinha bicho andando no quintal da creche, dentro do... Nós mudamos essas casas, né? Mudamos essas casas para um atendimento até melhor, porque essas casas anteriormente, quando a gente chegou, né, quando a prefeita assumiu, não tinha nem janelas, né? E hoje nós já estamos construindo nesses bairros creches novas, escolas novas. Inclusive a gente ontem, a Graciete falou um pouco disso, que tinha uma propaganda passando recentemente, mostrando a creche do Parque Lebré, que foi uma coisa realmente... E que nós vamos fazer em todas. Bacana. É uma rede de creche que vai ficar assim. Tem todo um projeto, né, preservando a questão da amamentação também. Exatamente. Né, tem todo um programa. E vai ter em todas. Vai ter um programa. A prefeita determina que seja para todas. Agora, ela falou que em contrapartida, enquanto mostra uma creche como aquela do Parque Lebré, ainda existe, por exemplo, na Codim, hoje uma creche de 10 com cerca anos. de 70 alunos que estão num lugar que era um posto de saúde, e inclusive no local existe uma placa. Encontramos essa creche atendendo naquele lugar e numa casa horrível, pior do que a que está hoje, porque nós trocamos a casa de tão ruim que essa outra estava. Se você for lá ouvir cada um dos profissionais, você vai verificar, a comunidade vai te responder que nós melhoramos em muito o atendimento e lá já está sendo construído creche e escola. Agora, ou seja, mas há quanto tempo começou a construir? Nós já estamos aí mais da metade do governo. Nós estamos com 2 anos e meio de governo, né? Essa creche iniciaram as obras esse ano, creche e escolas, né? Mas o que eu lamento profundamente é que essas cobranças não tenham vindo em outros governos. Porque também. Será? Eu não vi. Eu não vi. Sabe, e olha que eu sou dessa rede. A situação da creche da Tapera é uma coisa que já se arrasta há muito tempo, e a gente sabe disso também. E aí nós estamos, agora ela retorna também, já foi dado inclusive o documento para iniciar a obra de lá da Tapera. Porque, assim, né, quando ela falou, recomeçar. Essa questão da creche da Codim, a gente sabe que é um problema que já abordou outras vezes, você já falou a respeito disso. Mas, realmente, quando você chega num local e vê 70 crianças estudando num lugar onde funcionava um posto de saúde, é algo que assusta um pouco, né? E quando você tem uma... Não, mas ela está falando da creche que funciona em 2 espaços, né? Como a escola também, a gente encontrou, assim, ela funciona num espaço onde era um serviço de saúde e numa casa alugada, 70 ao todo, né? 70 alunos ao todo, né? Então, distribuídos em 2 espaços. Que eu encontrei essa casa daqui, da Codim, muitíssimo, em condições péssimas. Nós alugamos uma outra, né? E o atendimento que essa criança tem hoje, até a obra ficar pronta, é muito mais digno do que o que a gente encontrou. E a previsão de quando essas crianças deixarão de estar nesse local? Muito mais rápido do que elas já teriam ficado antes, né? A gente quer muito que o ano de 2012 elas tenham um outro espaço digno. Agora você falou em obras, ou seja, além da Codim tem mais algumas outras? Sim, e nós encontramos esses casos na Codim, na Tapera, no Canaã, no Novo Jockey. Todos esses lugares nós estamos fazendo creches e escolas novas, né? Além disso, nós estamos dando creche nova também para tirar do aluguel no Parque Esplanada, no Parque São Benedito. Estamos construindo, não por atendimento ruim, mas por atender demanda, para atender demanda. No Parque Julião Nogueira, escola e creche. Nós hoje temos 15 obras entre creche e escola sendo realizadas. Agora, Joilza, nesse caso, por exemplo, na Codim a gente sabe que é um lugar que é difícil até de você encontrar um imóvel que tenha condições adequadas para né, se adequar à instalação de uma creche. Nesse caso, não seria importante, por exemplo, disponibilizar transporte para que essas crianças pudessem ser levadas para um outro bairro vizinho, por exemplo, mais próximo, onde tivesse um lugar apropriado para isso?
esse atendimento à creche da Codim, nós também temos na escola. Né? A escola são alunos maiores, então eu tentei fazer uma reunião de pais, propor um transporte para levá-los para outro atendimento. Eles não saem dali. Eles preferem ser atendidos dessa forma ali do que sair para ser atendido em outro espaço com um atendimento bem melhor, como no caso lá da Codim, a gente tem um CIEP. Né? Teria espaços bem mais amplos, mas os pais não aceitaram. Preferiram que fosse assim. E felizmente, né, a gente está atendendo uma determinação de governo, onde a gente tem esses espaços, foram prioridade começarmos as obras novas, né? E você sabe que todo início de governo você tem que fazer levantamento de demandas, ver condições, depois preparar todo o processo de arquitetura, né? O processo para ser construído, verificar com a educação, se ele atende às necessidades da educação, enfim, até licitar, tem toda uma demanda que a gente precisa estar encaminhando para obras. Porque a gente fala assim, né? Hoje consegue se ver em 3 meses, que as pessoas conseguem em 3 meses construir um imóvel, quando se tem dinheiro, isso em 3 meses é possível construir um imóvel. No caso de uma creche como essa... Não é no caso um atendimento nosso, porque as nossas creches, elas hoje têm um outro padrão. Não sei se você pôde já visitar, mas está convidado para estar conosco. Mesmo nas obras, né, nós estamos fazendo 10 salas de aulas, nós estamos fazendo brinquedoteca, biblioteca, refeitório, lavanderia, cozinha, a própria sala para a amamentação das crianças. Então, não é uma obra pequena, né? Espaço para que eles possam estar recebendo um parque, né? Para os brinquedos, para a creche também. Então, não é uma obra que você possa fazer... Até encontrar um terreno também no lugar... Você sabe que lá, por exemplo, na Codim, nós tivemos atraso no início da obra. Porque quando começamos a perfurar, né, a levantá-la, vimos que tinha problema de solo. Aí teve que fazer todo um estudo. Então, até a gente está meio atrasado lá, com relação ao tempo que iniciamos, né? Mas as obras estão em andamento em todos os bairros. Nós estamos com 11 creches iniciadas. Inclusive, a gente esteve hoje lá na Codim para verificar essa situação e realmente vimos lá, foi fotografado, que a obra lá já está em andamento. Né? Os próprios moradores falaram que a obra estava em andamento e realmente a gente confirmou. E a gente não se furta em nenhum momento. Se você esteve lá, você pode ter ouvido que eu estive lá várias vezes, reunida com a comunidade, né? Porque o objetivo da gente é sempre estar proporcionando um melhor atendimento, porque é assim que a prefeita nos determina. Ela quer que a gente esteja presente nas comunidades, que ouça as necessidades e que atenda. Então, onde tem demanda é para a gente atender muito bem.